Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Que maravilha em poder contar aí com sua presença, coladinho do meu lado. Segue-me agora. Vamos ao que interessa, ao direito à informação. Mantém-se atualizadíssimo e informadíssimo. Opa! Coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, senhores. Vamos agora a uma temática. Primeiro te convido, metralha aí, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa, Escola Brasileira de Direito Virtual. Vamos aí sobre eleições municipais. Quem tem direito a voto? Exatamente. Quem tem direito a voto? É obrigatório aos maiores de 18 anos. Facultativo, analfabetos, maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos. Proibido a estrangeiros e alistados em serviço militar obrigatório. Esses são os requisitos. Obrigatório, facultativo e proibido. Obrigatório aos maiores de 18, facultativo analfabeto, maiores de 70 e jovens entre 16 e 18 anos. Proibido para quem? Estrangeiros e alistado em serviço militar obrigatório. E quais são os pré-requisitos para o direito a ser votado? Ter nacionalidade brasileira, alfabetizado, saber ler e escrever em português, alistamento eleitoral, ter o título de eleitor, circunscrição eleitoral, ter domicílio no território da eleição, idade mínima de acordo com o cargo eletivo, filiação partidária, no mínimo 6 meses antes da eleição, não ter perda ou suspensão de direitos políticos. Entretanto, qualquer pessoa pode candidatar em uma eleição no país, embora cada partido tenha regras internas para a escolha oficial do candidato. Servidores públicos da Justiça Eleitoral devem exonerar-se do cargo para a filiação. Militares, magistrados, membros dos tribunais de contas e do Ministério Público seguem prazos diferentes para a filiação, conforme a resolução do TSE. Nos meses de abril e outubro, os partidos políticos devem entregar à Justiça Eleitoral uma lista dos filiados, atualizado com as novas inscrições. Desse modo, que realize a filiação em setembro. Por exemplo, seu nome estará oficialmente como filiado a partir de outubro. Para as eleições e a lei de partidos políticos, aqueles que quiserem ser candidatos devem ter domicílio eleitoral na circunscrição em que desejam concorrer, estar com a filiação deferida pelo partido 6 meses antes do pleito, desde que o estatuto partidário não estabeleça prazo maior. Entretanto, senhores, o direito eleitoral é um órgão da administração de um partido político. Esse diretório é escolhido entre as pessoas filiadas. O Diretório Nacional corresponde à direção geral dos partidos. É importante saber que alguns partidos possuem as suas regras. Entretanto, como saber se estou filiado a algum partido político? Acessar o site do TSE, inserir o número do título de eleitor no campo da inscrição e clicar em gerar certidão. Partido político, ele é um grupo organizado, legalmente formado com base em formas voluntárias de participação numa sociedade orientada para ocupar o poder político. São responsáveis por lançar candidatos a cargos eletivos, sendo os meios de ligação entre sociedade e o Estado. Um partido político é um grupo organizado, legalmente formado, que busca influenciar ou ocupar o poder político para atingir aí o público. Entre essas convenções partidárias, o que é? Poderão ser realizadas reuniões
de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo para escolha de candidatos de coligações, de união de 2 ou mais partidos a fim de disputar eleições. Durante as convenções serão sorteados em cada circunscrição o número com o qual cada candidato irá concorrer de acordo com a identificação numérica. Aos partidos políticos fica garantido que o direito de manter os números concedidos à sua legenda na eleição anterior. E os candidatos o direito de manter os números que lhe foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo, deputado federal, estaduais ou distritais, assim como vereadores. Pode solicitar um novo número ao órgão de direção de seu partido. A mudança fez parte da reforma política que também criou a cláusula de barreira, ou seja, ou cláusula de desempenho, que vigorou nas eleições majoritárias do ano passado e estabeleceu regras mais duras e mais severas, de ponto que o partido tem acesso ao fundo eleitoral e ao tempo de propaganda política no rádio e na TV. Na prática, a medida visa evitar que um partido transfira votos para candidatos de outras legendas que não obtiveram ou não ganharam votação expressiva, apenas por estarem coligados. No entanto, essa transferência de votos segue sendo permitida entre candidatos do mesmo partido. A quitação eleitoral e situação partidária. Os eleitores e eleitoras que desejam se candidatar nas próximas eleições é recomendável que verifique junto à Justiça Eleitoral a regularidade de sua situação. Por exemplo, se existem multas eleitorais ou se a filiação partidária está rígida. Além disso, é muito importante verificar junto à Justiça Eleitoral ou a agremiação se a mesma tem seu registro e anotação regular. O domicílio eleitoral nas eleições, se o candidato ou candidata deve possuir domicílio eleitoral pelo prazo de 6 meses, o mesmo prazo exigido para a filiação partidária. No caso de filiação, é importante destacar que o Estatuto Partidário não estabelece prazo maior de 6 meses. Vejamos as datas. Dia 4 de outubro de 2020, o segundo turno das votações será realizado no dia 25 do mesmo mês. Cargo em disputa, serão escolhidos prefeito, vice-prefeito, partidos. Para participar das eleições, o partido tem que registrar seu estatuto no Tribunal Eleitoral do TSE, até 6 meses antes do pleito. Candidatos e prefeito podem formar coligações com outros partidos para disputar eleições. Candidaturas, o partido deverá reservar a cota mínima de 30% para mulheres. Está proibido a candidatura avulsa, ainda que a pessoa seja filiada a algum partido. A idade mínima para se eleger é de 21 anos para prefeito ou vice-prefeito e de 18 anos para vereador. Em 2020, cada partido poderá lançar até 150% do número de vagas existente na Câmara Municipal. Há de perceber com até 100 mil eleitores e eleitoras poderão se registrar candidaturas no total de até 200% do número de vagas a preencher. Serão eleitas as candidaturas registradas por um partido. Esse quociente eleitoral individual o número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Dessa forma, assim há de dizer, um piso que não será atingido resultará no não preenchimento de condição para assumir a vaga na Câmara Municipal. O Fundo Especial de Financiamento é destinado ao financiamento das campanhas eleitorais. A pré-campanha eleitoral poderão ser utilizadas no período de tempo anterior às convenções partidárias para realizar o que a menção pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, vedado o expedido expresso de voto. A vaquinha eletrônica segue autorizada a realização da vaquinha eletrônica, possibilitando que partidos e pré-candidatos arrecadem
através das empresas previamente cadastradas no Tribunal Superior Eleitoral, recursos os quais, no entanto, serão disponibilizados para utilização somente depois de homologado o registro no CNPJ e abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral. É de lembrar que a arrecadação de um recurso através da vaquinha eletrônica poderá ter início apenas a partir de 15 de maio. A utilização para a realização de pedido de apoio político e a divulgação de pré-candidatura das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. A janela partidária de partidos políticos e vereadores terão a possibilidade de troca de partido na janela partidária sem risco de perder o mandato por infidelidade partidária, desde que a mudança de partido seja efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para o que concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Deverá o que abrir uma janela para que vereadores no exercício do cargo possam trocar de partido sem perda do mandato. O período denominado janela partidária é de 30 dias. A janela partidária é aberta apenas em ano eleitoral. O limite de gastos é fixado que os limites serão igual ao superior, ou corrigidos de acordo corrigido pela inflação mediante o índice de preço ao consumidor, IPCA. No ano em São Paulo que ocorreu que foi a cidade com o maior limite de despesa, em torno de 45,4 milhões para prefeitos e 13,6 milhões no segundo. O candidato poderá se autofinanciar em até 10% de gastos para o cargo. As doações, somente pessoas físicas poderão fazer doações para campanhas eleitorais. As doações serão limitadas a 10% dos seus rendimentos no ano anterior à eleição. A arrecadação, a partir do 15 de maio do ano eleitoral, o pré-candidato poderá fazer arrecadação prévia de recurso por meio da vaquinha eletrônica, mas a liberação do dinheiro ficará condicionada ao registro da candidatura. Propaganda eleitoral será permitida após dia 15 de agosto do ano, desde que não envolva o pedido explícito de voto. A lei não considera propaganda eleitoral antecipada o anúncio do pré-candidato ou exaltação pelo pré-candidato de suas qualidades pessoais. Propaganda no rádio e TV. É proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral paga no rádio e na televisão. A propaganda gratuita é permitida nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições. Propaganda cinematográfica. Eleitorais não poderão ser usados efeitos especiais, montagem, trucagens, computação gráfica e desenhos animados. Isso não acontece. Propaganda eleitoral são permitidas até a antevéspera da divulgação. Propagandas na internet. É permitida fazer a campanha na internet por meio de blogs, redes sociais e sites. Partidos, candidatos poderão contratar impulsionamento de conteúdo para impulsionar, ou seja, esse engajamento através de ferramentas gratuitas ou não, para ter maior alcance nas redes sociais. Está proibido o impulsionamento feito por pessoa física. Sem ofensas. É crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas para evitar mensagem ou fazer comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. Já falei anterior aqui sobre as fake news. Propaganda na rua. Corpo a corpo, pessoalmente, é proibido fazer propaganda de qualquer natureza, incluindo pinturas, placas, faixas, cavaletes, bonecos em locais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásio, estádio, ainda que de propriedade privada. A proibição se estende aos postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarela, pontes e parada de ônibus,
árvores, muros e cerca. Material de propaganda. É permitido colocar bandeiras na rua, desde que não atrapalhe o trânsito de pessoas e veículos. Também pode colar adesivo de 50 por 50 em carros, motos, caminhões, bicicletas e janelas residenciais. Envelopar o carro, cobri-lo totalmente com adesivo, está proibido. No máximo, poderá ser adesivado no para-brisa traseiro, desde que o adesivo que seja microperfurado. Camiseta e chaveiro. Na campanha eleitoral, é proibido distribuir aos eleitores camisetas, chaveiros, boné, canetas, brindes, cestas básicas ou outros bens. Outdoor. Proibido é vedada a propaganda eleitoral em outdoor, inclusive eletrônicos, alto-falantes. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som é permitido entre 8 e 22 horas. Porém, o equipamento não pode ser usado a menos de 200 metros de locais como sede dos poderes executivos, legislativos, quartéis, hospitais, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Quanto aos cabos eleitorais, a contratação de cabo eleitoral é permitida, mas respeitando alguns critérios conforme a quantidade de eleitores do município. A realização de encontros de comício e o uso de aparelhos de som são permitidos entre as 8h30 da noite, exceto o comício de encerramento, campanha que poderá até as 2 horas da manhã. Quanto ao trio elétrico, é proibido o uso de trio elétrico em campanha, exceto para sonorização de comício. Showmício, é proibida a realização de showmício para a promoção de candidato, assim como a apresentação remunerada ou não de artista com finalidade de animar o comício e reunião eleitoral. Às vésperas de eleição, do dia 20 até as 22 horas que antecede a eleição, pode haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som. No dia da eleição, o uso de alto-falantes, amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata, a regimentação do eleitor ou propaganda de boca de urna, a divulgação de qualquer espécie de propaganda em partidos políticos ou de seus candidatos, publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdo na aplicação da internet, podendo ser manifestado em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Os debates. É permitida a realização de debates promovido por rádio ou canais de televisão, sendo assegurada a participação de candidatos. Entretanto, existem vários outros fatores que daremos continuidade no próximo vídeo. Um abraço, bem-vindo, manda bala aí, irmão.